Você é o número 1 para Deus. Você vale mais do que todo este mundo para Deus. Você não merece ser enganado. Aliás, nenhum ser humano na face da terra merece ser enganado. Porque ao ser enganado, você passa desapercebido por algum tempo. Mas seja lá o tempo que for, quando você descobre que foi enganado, dentro de você surge uma revolta, uma indignação, surge uma raiva, uma fúria, surge dentro de você a preocupação pelo tempo perdido. E o principal, quem enganou você? Que sentimento você passa a ter dessa criatura? Então, há 30 anos atrás, 31 anos atrás, quando o Espírito do Deus vivo me deu esse slogan espetacular, você é o número 1 para Deus, você vale mais do que todo esse mundo para Deus. Eu tomei posse poderosamente e passei a proclamar isso nas rádios que eu trabalhava. Rádio Mundial de São Paulo, Rádio Tupi de São Paulo, Rádio Morada do Sol. Depois eu fui para a Rádio Difusora de Osasco. Trabalhei na Rádio Visão, Rádio Nova Vida. Sabe, eu fiz um monte de rádio. Até que os meus amigos também tiveram mais outras 2 emissoras. Uma chamava Rocha FM e a outra se chamava Rede FM. Hoje a Rede FM é uma rede oficial onde se transmite minhas pregações pela internet para todo mundo. Dou graças ao que me escolheu, ao Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida eterna, que me ensinou todas as coisas. E eu sei que a minha preocupação sempre foi levar às pessoas conhecimento. No dia 17 de maio de 1997, eu fiz a minha primeira e última pregação na sede da minha antiga igreja, que se chamava na época Igreja Evangélica do Fundamento Apostólico. A partir dali, minha vida ficou marcada. E marcou porque, ao pregar o assunto, não sei se por inveja, dor de cotovelo, se pelo diabo, Satanás que usava aquelas pessoas, eles passaram a dizer que eu queria ser mais do que quem já estava lá 10, 15, 20, 30 anos. A partir dali eu também passei a ser caçado. E hoje eu vejo que a história da igreja atual é a história do povo de Israel. E eu quero transmitir para você a continuação da pregação que o Espírito Santo nos deu acerca de eis que estou à porta e bato. Por que Jesus está do lado de fora quando todo mundo pensa que ele está dentro? Por que ele não está dentro? E quem está no lugar dele? Depois eu anunciei para vocês, e para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Mas qual é a maior de todas as obras do diabo? Como entender as obras do diabo e como saber quem é o diabo se falta conhecimento? Então o problema da humanidade é a falta do conhecimento. O problema dos crentes, evangélicos, cristãos, é falta de conhecimento. Essa desgraceira aumenta cada dia, cada segundo. A falta do conhecimento só traz desgraça, ruína, miséria e destruição. E isso para o mundo inteiro. E também para os cristãos, entre aspas, evangélicos, crentes, que não são discípulos de Jesus Cristo, mas são discípulos dos homens. É discípulo da igreja A, discípulo da igreja B, é discípulo do fulano de tal,
é discípulo do Deltrano, do apóstolo A, do apóstolo B, mas a falta de conhecimento não permite o sujeito saber de quem ele é discípulo. Então ele acredita na velha máxima de uma teologia que eu chamo de falida, que uma vez salvo, salvo para sempre. E sendo assim, Jesus é um tremendo mentiroso, canalha sem vergonha, e o diabo verdadeiro para muitos. Então, eu quero levar você ao livro de Oséias e dizer para você que essa foi a minha batalha durante muitos anos. E como nós já estamos no fim, e eu já preparo a igreja para os dias do fim. Atenção, você que me ouve, saiba que eu já estou preparando a igreja que eu dirijo para os dias do fim. Os dias do fim estão muito próximo, mas está tão próximo, que eu poderia contar para você nos dedos que eu tenho no meu corpo. Eu só não posso dar as datas, mas tudo que eu tenho profetizado tem acontecido, principalmente nos últimos 8 meses. Tudo que eu profetizei acerca do nosso país, por exemplo, está acontecendo detalhadamente. Então eu quero dizer para você, assim como foi nos dias de Israel e Judá, é os dias de hoje, dentro da igreja de Deus, entre aspas, a igreja visível, e no mundo. Oséias profetizou pelo Espírito de Cristo a desgraça de Israel e Judá. E muita gente confunde adultério e prostituição com atos sexuais. Mas o maior adultério, meus amigos, estabelecido entre aqueles que se dizem de Deus, filhos de Deus, é o amor ao mundo e o mundo estabelecido em seus corações, almas e em suas mentes. Falo isso sem o menor medo de errar. Então quero convidar você a Oséias. E se você é temente a Deus, se você acredita em Deus, ainda tem que descobrir quem Ele é, para você também não ser enganado. Porque existe muitos deuses e muitos senhores, como disse o apóstolo Paulo, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, aqui, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem nós vivemos. Então, é necessário saber exatamente quem é o único e verdadeiro, para não sermos enganados nos últimos dias. Saiba que dentro da igreja existem 2 tipos de pessoas. Existe o bode e existe a ovelha. Existe o joio e existe o trigo. Dentro da igreja existem os prudentes e os imprudentes. Existem as virgens loucas e as virgens prudentes. Você a cada dia precisa descobrir quem você é. Existem 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Existem 2 senhores na Bíblia. Existem 2 deuses na Bíblia porque existem 2 testamentos. Existem 2 doutrinas na Bíblia. Então existem 2 destinos na Bíblia. Existe os céus de cima e os céus de baixo. Isso é tremendo. Então é necessário que nós tenhamos que discernir em quem nós estamos. Então existem 2 reinos na Bíblia. 2 reinos. Existem 2 senhores. Então, meus irmãos, o Espírito de Cristo estava no profeta Oséias dizendo: ouve a palavra do Senhor.
vós filhos de Israel, vós filhos da igreja. É uma coisa tremenda. Israel é os filhos de Jacó, entre aspas, nem todos que são de Israel são israelitas. Ora, nem todos que são de Jacó são jacozinhos. O que quer dizer? Nem todos que são de Israel ou de Jacó são israelitas, porque a maioria não está na doutrina da fé. E Jacó foi fiel na doutrina da fé, sofrendo, padecendo, sendo humilhado, caçado, sofrendo várias conspirações, rebeliões, prevaricações, mentiras, falsidades, injustiças, sofrendo, meus amigos, a apostasia, observando que seus filhos eram filhos do pecado, filhos e filhas da perdição. Puxa vida! Subversivos. E o engraçado é que Jacó revela isso lá em Gênesis 49, e eu não vejo ninguém tocando nesse assunto. Eu sou o único pastor que toco nesse assunto e revelo em detalhes as questões. Porque eu não prego para que você seja um falso israelita. Eu não prego para que você seja um falso filho de Abraão. Eu não prego para que você seja enganado. Eu não quero e não preciso do seu dinheiro. Mas isso eu não provo agora, eu provo há 30 anos. Eu nunca fiz um voto, uma campanha, uma corrente na igreja. Nunca. Eu não peço para as pessoas virem na igreja buscar o meu Jesus como se ele fosse da hora da xepa. Não. O meu Jesus tem qualidade, tem padrão e tem originalidade. Ele não é para qualquer pessoa. O meu Jesus é para quem ama a verdade, gosta da verdade, luta pela verdade e sabe que pode até morrer pela verdade. Mas o tal também sabe que quando acordar, na eternidade estará com a verdade. Ele não foi enganado. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. O maior adúltero aqui não é o que se deita com uma prostituta, com uma mulher casada, ou vice-versa, um homem casado. Por lutas e fraquezas, tentações, provações, seja lá o que for. O maior adúltero aqui, eu vou apresentar para você. É aquele que o reino de Deus não está dentro dele. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não está dentro dele. O maior adúltero aqui é aquele que a palavra não está dentro dele, mas ele está dentro da igreja. Mas Deus não está dentro dele. Jesus não está dentro dele. O Espírito Santo não está dentro dele. A palavra não está dentro dele. Então eu formo discípulos para Jesus. Evidentemente que forçando essa situação, o discípulo de Jesus, automaticamente ele também é meu discípulo. Mas eu não estou em primeiro lugar. Eu sou o último. Eu sou o mais indigno. Eu sou o maior dos pecadores. Eu apresento Jesus. E é ele que tem que ser amado. Eu não me coloco acima de Jesus. Por isso me coloco como mais indigno. Eu não sou o maior pregador. O maior pregador chama-se Espírito Santo. Espírito da verdade. Este é o maior pregador, o Consolador, que eu recebi da parte do Pai e vos tenho feito conhecer. Então, ouve a palavra do Senhor, vós filhos da igreja. É descendência de Abraão, descendência de Jacó, só não sei se são filhos de Abraão ou se são realmente israelitas. Porque o Senhor tem uma contenda, uma batalha, uma luta, uma guerra espiritual, meus amigos. Que coisa tremenda, com os habitantes da terra. Isso envolve a igreja visível, preste bem atenção, a igreja visível e o mundo. Eu tenho a felicidade, pontinhos, vou deixar para você descobrir se você um dia se tornar discípulo. Preste bem atenção, de dirigir uma igreja diferente. Muito diferente, mas tão diferente que eu não posso nem falar aqui. Pontinhos. E com esta contenda com os habitantes da terra, Deus está brigando e declarando que a primeira palavra que ele diz é: porque não há verdade. Olha que coisa tremenda.
Se não é verdade, porque só há mentira, falsidade, fingimento, dissimulação, engano. Veja, coisa tremenda. Nem benignidade. O que significa não há bondade, não há benignidade, não há longanimidade, não há fraternidade, não há caridade. É isso que ele está dizendo. Que coisa tremenda. Nem conhecimento de Deus na terra. Puxa vida, muita gente vai dizer, mas Senhor, Senhor, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Por que Deus vai falar, não vos conheço? Porque o sujeito está falando de Jesus, fazendo até sinais, prodígios, maravilhas, mas não revela o conhecimento. As pessoas conhecem os sinais, os prodígios, as maravilhas, mas não recebem o conhecimento. Veja, nesses 30 anos que eu prego, 31 já está fazendo, você nunca me viu falar de sinais, prodígios e maravilhas. Às vezes dá a impressão que a nossa comunidade não acontece nada disso, acontece demais. Porém, eu não falo disso. Porque eu não prego Jesus segundo a carne, isto é, antes da ressurreição. Eu prego Jesus da ressurreição. Eu prego Jesus libertador, consumador da fé. Eu prego Jesus ressurreto, aquele que me instrui a ser como ele, pensar como ele, agir como ele, falar como ele, ser como ele, no caráter, na conduta, na postura, na personalidade, na natureza divina, coisa que muita gente despreza. Aliás, o mundo despreza. E essa é a natureza divina revelada no meu caráter. E o meu caráter revela a imagem de Jesus. Humilhado, desprezado, mas indigno. Ninguém faz questão de mim. E assim que eu gosto de ser como o meu Jesus. Viver Isaías 53 para mim é uma coisa tremenda. Mas mais tremenda é porque eu amo a verdade. E foi a verdade que me ensinou a estar aqui. Dentro desta realidade não falta conhecimento na minha vida. Como falta na terra. E olha, coisa tremenda, verso 2. Aí é que está o grande processo espetacular do engano. Só prevalece o perjurar. O sujeito fala que é de Deus, é do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. Ele é evangélico, ele é cristão, ele é crente, mas é um perjurador. Você sabe o que é um perjurador? Meu amigo, perjurador é uma pessoa que diz que é, mas não é. Vamos analisar essa palavra? Prestemos atenção. A grande realidade, meus irmãos, que perjurador é uma pessoa cuja opinião, a crença, foi renunciada, abjurada. Ele é uma pessoa que ele diz que é da fé, mas ele quebra o seu juramento. Ele quebra o seu pacto com Deus. Ele é infiel, ele é desleal, ele não é praticante. Então ele está dentro da igreja, mas ele é um perjurador. Ele falta às promessas. Ele falta com a verdade, falta com a justiça, falta com a dignidade. Ele falta com a benignidade. Então ele jura que é de Deus, mas ele é falso dentro da igreja. Esta realidade dramática, meus irmãos, faz com que ele venha perjurar. Então ele chora que é de Jesus, pranteia que é de Jesus. Ele dá paz ao Senhor Jesus. Ele ora, ele chora, ele louva, ele escuta a palavra, ele cumprimenta os irmãos, sorri, ora com os irmãos. Mas quando ele sai da porta para fora, ele volta às velhas práticas, os velhos sentimentos, as velhas emoções, os velhos prazeres, e vive dentro dele o mundo e a glória do mundo. E Jesus está banido de fora. Batendo, querendo entrar, mas não consegue. Por quê? Porque ele é um perjúrio. Ele vive, meus amigos, a testemunha infiel. Ele é uma virgem imprudente, ele é um insensato, louco. E isso é o que mais eu tenho visto nesses 30 anos. E vivi na prática, sofrendo, dentro da nossa própria igreja, caluniado, difamado, perseguido, injuriado, processado. Graças a Deus, até hoje,
não se achou nenhuma vítima das quais eu fui acusado. Não existe. Mas eu sou obrigado a conviver com aquele que perjura, que falta o seu juramento com Deus. Então isso foi uma profecia feita para o povo de Israel e para o povo de Judá. Essa mesma profecia serve para hoje, meus irmãos. Só prevalece o perjurar, olha lá, e o mentir. É muita mentira. Por que eu sou um homem perseguido? Eu não admito a mentira. Eu não admito a falsidade e nem o fingimento. Porque eu sou o primeiro a confessar os meus erros, os meus pecados ou as minhas iniquidades. Eu não minto. Eu não minto se eu tenho uma luta, se eu tenho uma batalha no meu interior, se eu tenho uma fraqueza, seja ela sentimental, emocional, carnal, eu confesso. Mas pastor, por que o senhor confessa? Eu confesso para que o inimigo não tenha do que me acusar. Eu confesso porque eu creio na justificação da fé. Eu creio no amor. Eu creio na piedade. Eu creio na caridade. Eu creio na misericórdia, na compaixão e na condescendência de um Deus que me amou e me deu o ministério da reconciliação e concedeu a mim as suas misericórdias, para que em mim fossem reveladas as mesmas misericórdias para aqueles que hão de crer. Só que eu não sou um perjurador. Em mim não vem a mentira. E eu não aborreço as pessoas para matá-las espiritualmente. Eu zelo das pessoas. Para mim, dar um sermão numa pessoa, dar um grito numa pessoa, eu espero 5, 6, 8, 10 anos. Há pessoas que eu chamo a atenção de imediato. Não para matá-la, mas para exortá-la a sair da morte. Hoje só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Sabe, meus irmãos, aqui está a chave de um grande mistério. Adulterar. Então nós temos dois tipos de adultério. Nós temos o adultério físico, moral, matrimonial, e temos o adultério espiritual. Esse é o pior de todos, o adultério espiritual. Para esse não haverá misericórdia, nem perdão, nem bondade, nem benignidade, como haverá para o adúltero. O adúltero físico, social, o adúltero matrimonial, ele encontra misericórdia, como aquela mulher adúltera encontrou em Jesus. Por quê? Porque nós temos um Deus que não imputa os nossos pecados, mas que vê o nosso coração sincero, em busca de ser aperfeiçoado, em busca de ser, meus irmãos, obediente, justo, reto, e que não tem vergonha de falar o que foi. Então Deus é o socorro presente das aflições desses tais. Veja que coisa tremenda. Então, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Meu amigo, o que mais você vê mais no mundo? Se você ligar a televisão de manhã, o rádio de manhã, e passar o dia inteiro ouvindo essas porcarias, você só escuta falar de homicídio, 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 homicídio. É tanto tipo de homicídio. E para acabar de completar essa minha parlação no momento, eu quero dizer para você, agora aumentou gradativamente os homicídios que envolvem o feminicídio. Está um descontrole total. Mas há dois tipos de homicídios. O homicídio físico, o assassinato físico, mas há um homicídio que mata mais do que o físico. É o aborrecimento. Se você observar, o nosso país está destruído. As igrejas também caem no mesmo erro. Homicídio que vem pelo aborrecimento. Dá uma pausa aí. Eu quero aproveitar esse gancho e deixar claro para você que eu estou fazendo uma pregação muito importante sobre a subversão dos anjos. Preste bem atenção. Subversão dos anjos, prevaricação dos anjos. Eu estou falando sobre a grande conspiração dos anjos. Você sabe que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Dentre eles, Jesus também se manifesta para desfazer as obras dos anjos.
E como você sabe, no Velho Testamento ninguém fala de demônio. Lá no Velho Testamento ninguém fala de diabo. Quem revela essa realidade é Jesus. E lá, meus amigos, Labão enganou Jacó. Em vez de dar a amada preferida, venerada, admirada, aquela porque ele tinha um grande apreço, ao trabalhar durante 7 anos, Labão embebedou Jacó e deu a ele a aborrecida, a Leia. Você sabe o que significa aborrecida? Aborrecida, meu amigo, é uma pessoa que traz consigo sentimento de horror, aversão, ódio, agressividade, sensação de vazio interior, que nunca é preenchido por nada a não ser pelo aborrecimento. E as pessoas, nesse estado, vivem um tédio maligno e passa o tempo inteiro a murmurar, a reclamar, nada está bom. Então, dentro dessa realidade, as pessoas vivem situações que aborrecem, são aborrecidas e passam a aborrecer a todos. Então, vive o tempo inteiro desgostosa, angustiada, aflita. E vive o tempo todo na contrariedade, não tem nada que traga alívio. Então eu chamo a sua atenção nesse momento para deixar claro que as pessoas vivem um horror, uma aversão. O que está acontecendo com o nosso país? Você já observou que a política brasileira, os políticos brasileiros, os meios de comunicação, os, entre aspas, de direita, os de esquerda, os de direita, o que eles estão vivendo? O que nós vivemos nesse país? Nós vivemos aborrecidos. Quer dizer, eu estou fora. Sabe por que eu estou fora? Eu não participo. E eu oriento os meus discípulos, aliás, discípulos de Jesus que estão sob a minha orientação, não vejam essas coisas. Não participem, não se aborreçam, não tomem partido, nem de direita e nem de esquerda. Seja direito, é o que eu falo. Seja direito, seja honrado, seja digno. Saia dessa situação, por quê? Hoje nós estamos vivendo um horror, um execramento, senhoras e senhores. Nós estamos vivendo uma fase de muito ódio no Brasil. Mas não é só no Brasil e no mundo. Nós estamos vivendo tédio, enfado, meus irmãos, maçante ainda. É de dia, de tarde e de noite. Os meios de comunicação de esquerda é puro ódio o dia inteiro. Fala, calunia, difama, injuria, blasfema, mente. E sabe de quem é a culpa? Da direita. Então, um negócio impressionante. Eu falo para meus amigos, não participe dessas coisas, senão você começa a medir, começa a julgar, começa a condenar, e desgraçadamente é você que vai ficar condenado. Mas por que isso está acontecendo? Porque o mundo, meu amigo, o mundo não é de Deus. E é isso que eu vou mostrar para você. Por que o mundo é tão desgraçado e não melhora? Para pensar, meus amigos, o que tem acontecido nesses últimos 20 anos no Brasil. Só desgraça e ruína e não melhora. E não vai melhorar. Você sabe quantos milhões de pessoas estão vivendo aborrecidas, entristecidas e amarguradas por terem votado errado? Você sabe quantas pessoas estão decepcionadas pelo comportamento também de muitos que acreditavam ser justos e não são? Sabe,
Nós estamos vivendo um momento de grande enfado, má disposição. Estamos vivendo uma demonstração e exibição total do aborrecimento. Todos aborrecem a todos ao mesmo tempo e todos estão indignados ao mesmo tempo, estão abodegados, aborrecidos. Isso é profecia. Então, as pessoas estão destruídas e não sabem. E tomam choque umas com as outras. Quando os fatos acontecem e vêm à tona, o ódio, a raiva, a ira, a cólera é o alimento das pessoas, através do desabafo. Então eu quero chamar a sua atenção. Em Oséias, quando disse essa realidade, e há homicídio sobre homicídio, e há aborrecimento sobre aborrecimento. Este aborrecimento mata mais do que os próprios homicídios. E eu quero chamar a sua atenção que lá em Mateus capítulo 5, preste bem atenção, em Mateus capítulo 5, está escrito assim, no verso 43. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo, olha lá, e aborrecerás o teu inimigo. O que nós estamos vendo no Brasil político de hoje? Aborrecimento. Muito aborrecimento. Muito ódio, muita ira. De ambos os lados. E você, de que lado está? Jesus se manifestou para abrir os nossos olhos, nos dar entendimento, discernimento, sabedoria. E veio nos ensinar a nos livrar de um mal que nos mata interiormente. Interiormente, o ódio mata, a ira mata, a raiz de amargura mata, o rancor mata, o aborrecimento mata a alma do sujeito. Mas, mais do que a alma, mata o entendimento. E a alma ficará para a condenação. Que coisa tremenda. Como é que se deu isso? E como é que a gente descobre isso? Através do conhecimento. Então, no livro de Oséias está escrito assim: por isso a terra se lamentará. Ué, então isso é um propósito de alguém, para fazer a terra se lamentar. A terra, a humanidade se lamentará. Olha lá. E qualquer que morar nela, olha só, desfalecerá com os animais do campo. Então haverá um tempo que os animais do campo vão desfalecer? E com as aves dos céus vão desfalecer? Que tempo será esse? Quando será? Até os peixes do mar serão tirados? Puxa vida! Quando é que vai ser isso? Esse tempo já começou. Nós já estamos no fim. Então, Oséias disse no verso 4, todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo, olha lá, ó, o teu povo, então veja, não é de Deus esse povo. O teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Questiona, pergunta, e o sacerdote não tem resposta. Ele não tem discernimento, não tem sabedoria, não tem conhecimento. É um apóstata, perjurador. É um homicida. Não tem conhecimento. Olha lá. Verso 5. Por isso cairás de dia, e o profeta, falso, mentiroso, contigo cairá de noite. Cairá nas trevas. E isso vai acontecer. E destruirei a tua mãe. Que coisa interessante. Mas como é que Deus vai destruir a mãe? Sabe quem é essa mãe? A terra. Mãe terra. Ela será destruída. As pessoas não têm a menor noção do que significa isso. Pastor, o senhor é doido? Não. Eu sou alguém que tem entendimento, discernimento, sabedoria. Veja, você viu aqui que está escrito, desde o verso 3, olha lá. Por isso a terra se lamentará e qualquer que mora nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu.
e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo, não é de Deus esse povo, o teu povo não é de Deus. O teu povo, repito, então o povo não é de Deus. O teu povo, que coisa, é como os que contendem com o sacerdote. Sacerdote sou eu também. Se eu permanecer até o fim, no mesmo entendimento, no mesmo discernimento, na mesma sabedoria, no mesmo conselho, no mesmo conhecimento, e estarei guardado. Como muitos já vieram antes de mim, mas não conseguiram prevalecer. Até aqui eu estou prevalecendo já, 30 anos. 30 anos de perseguição, contendas, pelejas, dissensões, iras, heresias que eu tenho enfrentado. 30 anos de perseguição, calúnia, difamação, processos, prisões que eu já tenho enfrentado. E eu vou permanecer. Porque para mim é melhor morrer com a verdade do que acordar sem ela no dia da eternidade. E é isso que eu tenho ensinado. Então veja, por isso cairás de dia o profeta, o falso, contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Mas pastor, que negócio tremendo. Onde é que o senhor prova essa realidade? Eu fiquei pensando, refletindo, onde é que eu vou para mostrar para o povo? Você quer entender mesmo? Vamos ver a profecia de Pedro para os últimos dias. Aí você vai ver que eu estou certo. Tá vendo? 2 Pedro, capítulo 3, olha que coisa tremenda. Olha que coisa espetacular. Vê se não vai bater. Eu vou ler só um pedacinho, só que não dá muito tempo. Minhas pregações, eu tenho que ficar lendo para vocês, então, acompanhar, evidentemente, aquilo que eu já sei e poderia falar de cor, mas eu tenho que ler com você. E eu faço questão que você leia. Observa o capítulo 3, você vai falar da vinda de Jesus. Olha, faz de conta que a gente nem leu lá o livro de Oséias. Mas já que você leu comigo, compare. Amados, verso 1. Escrevo-vos agora esta segunda carta. Então Pedro já demonstrava antes. Em ambas as quais desperto com exortação, que é o que eu estou fazendo. Estou exortando, demonstrando, corrigindo, disciplinando. Exortação, o vosso ânimo sincero. O que eu busco nas pessoas? Ânimo e sinceridade. Não adianta você ser um sujeito animado, falso, fingido e dissimulado. Está condenado. Olha que coisa. Em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Olha que coisa tremenda. Que profeta eu estava falando? Oséias. Você vê como vai bater certinho? E do mandamento do Senhor e Salvador. Quem? Jesus Cristo, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiramente isto, olha lá, que nos últimos dias, é hoje, estamos vivendo hoje, virão escarnecedores. O que você mais vê? Pastores e pastoras nos púlpitos, escarnecedores, escarnecedoras, humoristas escarnecedores. Você vai na internet, o que tem de escarnecedor de igreja, escarnecedor de pastor, escarnecedor de palavra. Eu sou um escárnio na boca de muitos. Que realidade dramática. Nenhum deles te ensina a verdade. Nenhum deles te ensina como sair dessa falsidade, dessa mentira e desse escárnio. Essa profecia já se cumpriu. Escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências carnais, sexuais, sensuais, eróticas. É o que você mais vê. E estes atraem discípulos após si. Como o próprio Paulo escreveu a Timóteo que nos últimos tempos as pessoas buscariam doutores conforme as suas próprias concupiscências sexuais, carnais, eróticas, suas taras e paixões.
E olha que diz o verso 4 que eles estão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Jesus já viu coisa nenhuma. Escarnecedores, zombadores, que arrancam os que estão firmados na fé para a dúvida, para a insegurança. E fala assim: Jesus já viu coisa nenhuma. Eu estou aqui me guardando, zelando, me conservando, sem pecado, sem iniquidade. Vou curtir mesmo o mundo, porque Jesus não vai vir mesmo. Olha que coisa tremenda. Você vai ver como vai bater tudo que eu estou falando lá em Oséias. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Que Deus vai vir, que Deus vai salvar um povo, e até agora Deus não veio. Eu vou te ensinar no decorrer da pregação por que Jesus não veio ainda. Mas ele está chegando. Porque todas as profecias estão se cumprindo. E eu quero que você preste muito bem atenção nisso. Todas as profecias, todas as profecias estão se cumprindo. Não só as que estão escritas, mas todas que eu profetizei em 30 anos já aconteceram. E se já aconteceram comigo falando em 30 anos, imagina as que eu já profetizei daqui a alguns anos, que eu não posso ficar falando aqui. Eu prego para os discípulos. Aqui eu prego para chamar a sua atenção, exortar, admoestar. E quem sabe despertar você. Mas tem gente que não gosta de despertar. O despertador está batendo e o cara está gritando: sai daqui, me larga, me deixa dormir. Não tem responsabilidade, não tem compromisso, não se importa de perder seu emprego, seu trabalho. Assim, muita gente não se importa de perder as promessas da salvação eterna. Não quer ouvir, não está nem aí. E veja, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, os escarnecedores, os zombadores, os incrédulos, os duvidosos, aqueles que não estão nem aí com o despertador, isto é, com Cristo que está batendo a sua porta, para ver se dá tempo de desfazer as obras do diabo dentro de cada pessoa. Eles voluntariamente ignoram isto. Aqui, ó. Que, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram, olha lá, os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. O céu e a terra foram tirados da água e no meio da água subsiste. Você está sabendo que as geleiras da Groenlândia estão derretendo de forma espetacular? E que a ciência já está dizendo que o mar vai engolir, mas vai engolir toda a beira-mar. E não vai demorar muito tempo. Eu venho falando isso faz 30 anos. Você observou como a temperatura tem aumentado gradativamente? Isso é pouco. As pessoas já estão blasfemando contra Deus. Você já observou quantas pessoas estão morrendo no tempo do calor nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, na China, até mesmo no Brasil? Tem lugares que a temperatura já chegou a 45, 48 graus, equivalendo a 54, 56, até 60 graus. Sabe? Meus amigos, preste bem atenção. Verso 5. Eles, os ignorantes, estúpidos, soberbos, arrogantes, presunçosos, altivos, mentirosos, escarnecedores, zombadores, meus amigos, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Qual foi o mundo de então? O mundo em que Noé passou 120 anos pregando e ninguém acreditou. Significa, Deus, através de Noé, bateu na porta daquele povo. 120 anos, mas eles não ouviram. Eu estou batendo faz 30 anos, meu amigo. Minha pregação é diferente de tudo.
Tem uns picaretas aí pelo norte do país que andam me imitando, mas não conseguem, porque eu falo com voluntariedade espiritual e falo pela unção do Senhor, então eu falo com naturalidade. E aí está a prova da unção e da sabedoria de Deus, é a naturalidade do comportamento, do caráter, da postura, da conduta. Eu não sou um homem artificial. Eu não sou artificial. Eu sou real, verdadeiro, justo perante Deus e honesto. Ainda que os homens me tratem como mais indigno, eu não tenho necessidade de mentir, para poder dizer que pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Quer dizer, naquela época, que já foi um aviso para a humanidade, preste bem atenção, um aviso para a humanidade, o mundo pereceu. E naquela época foi feito um juramento que agora não seria mais com água, seria com fogo. Naquela época. Vamos lá. Agora veja o verso 7. Confira comigo se essa profecia não vai bater com Oséias. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, olha lá, se reserva como tesouro, olha lá, e se guarda para o fogo. Então não adianta tentar salvar o planeta, meu amigo. Ele vai queimar. Pô, pastor, o senhor está rindo? Você quer que eu chore? Eu sou um dos zeladores do planeta. Eu não jogo uma bituca de cigarro no chão porque eu não fumo, mas no tempo que eu fumava também não jogava. Isso há muitos anos atrás, quase 50 anos atrás. Preste bem atenção. Nunca gostei de sujar. Eu sempre gostei das coisas limpas. Detesto alguém matar um passarinho. Não suporto a ideia de se tocar fogo nas coisas. Isso não é de hoje, é de muito tempo. Então, haverá um dia, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Quem são os homens ímpios, pastores? Os escarnecedores, zombadores, os perseguidores, caluniadores, difamadores. São os homens ímpios. Os que não acreditam, zombam, escarnecem, pisam no sangue de Jesus, pisam nos verdadeiros servos de Deus. Veja o verso 8, mas amados, aqui está o problema. Pastor, por que nada aconteceu ainda? É que Deus é de uma misericórdia impressionante. Ele é de uma bondade infinita, de uma benignidade, de uma longanimidade. Deus é de uma condescendência tão grande, meus amigos. Ele já sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, por que vai acontecer. E uma das coisas por que vai acontecer é por causa da prevaricação dos anjos, que enganaram uma terça parte nos céus, engana a raça humana todinha, como eu vou te mostrar nessa pregação. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Preste atenção. Olha a coisa tremenda. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o Senhor é um Deus que não tem pressa. Ele não tem pressa, ele é longânimo, ele é benigno, ele é paciente, ele é esperançoso. Eu fui fazer as contas de 1000 dias e um dia para achar o tempo. Eu descobri que 0,09 segundos representa um dia da nossa vida para Deus. É mínimo, não é? Então Deus não tem pressa. Não tem pressa não, mas está aqui, ó. Verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele vai cumprir ela. Tenha certeza absoluta que Ele vai cumprir essa promessa. Ele cumpre essa promessa em 2 tempos. O tempo eterno, que eu não sei quantos milhões de dias, e o tempo físico, a nossa existência. Jesus pode chegar para você e pode não chegar nunca. Deus pode chegar até você e você poderá nunca chegar até Deus. Pastor, como é que é isso? Então, esse tempo
por menor que ele seja, e por isso Deus é longânimo com você, é para você ter tempo de se arrepender, mas você não quer se arrepender. Você não se importa, não aceita a exortação, a demonstração, a correção, nem a disciplina, e não quer saber de Deus. Então, aquilo que era 1000 anos para Deus, para você pode ser 0,9 segundo. Puxa vida. Meu amigo, coisa interessante. Quantos dias você vive? Mas e a eternidade? Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Olha que coisa. Não é 1000 dias, não, meu querido. Um dia não é 1000 dias. Um dia é como 1000 anos. Faça as contas. Quantas horas tem 1000 anos? Faça as horas de uma semana, de um mês, de um ano. Depois multiplique por 1000 anos. E depois divida por 24 horas. Tá bom? Depois divida todos aqueles segundos pelos segundos das 24 horas. Você vai ver que você é um verme, um ínfimo. Deus quer te oferecer uma eternidade que você não quer. Você é rebelde, desobediente, soberbo, arrogante, presunçoso, e você é amante deste mundo, que Deus está falando que vai destruí-lo. E por que Deus vai destruí-lo? Porque Deus não vai deixar isso aqui para os anjos, meus amigos. Os anjos têm dias contados, tanto que lá em Apocalipse 12:12 diz: ai dos que habitam na terra e no mar. Lá no céu está tudo liberado já, graças a Deus. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que tem já pouco tempo, que aquilo que ele mais amou, aquilo que ele mais desejou e aquilo que ele mais se importou para ter o pleno domínio através da raça humana, vai ficar sem ele. E ele vai queimar junto eternamente. É isso aqui, ó. O Senhor dá um retardo da sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Tá vendo? Alguns escarnecedores, não vai acontecer nada disso, que é isso? O mundo é nosso, não tem nada a ver. Quem fez o mundo foi o Big Bang. Sei lá, o mundo aconteceu de uma explosão aí. Os incrédulos, ateus, é uma desgraça. Eles só vão acreditar, como eu já falei, quando não der mais. Agora eu acredito, senhor, agora não tem mais jeito. É como o cara que pega um ônibus errado, meu querido, e chega lá no ponto final e descobriu que estava errado, mas ele dormiu a viagem inteira infeliz. Ele vai ter que voltar lá em estacar zero e começar de novo, não é? Não, na morte não tem jeito. Depois que morrer já era. Porque está escrito em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Não interessa a religião que você é. Não interessa se você é xixianoye, comunista, filósofo, se você é espírita, macumbeiro, do candomblé, umbanda, quimbanda, católico, muçulmano, não interessa a religião que você é. Existe uma ordem divina. Ao homem está ordenado morrer uma única vez. Vindo depois disso o juízo. Olha que coisa tremenda. Mas olha, mas é longânimo para convosco. Segundo parágrafo, no verso 9. Longânimo. Ele é misericordioso para convosco, bondoso para convosco. Ele é cheio de graça para convosco, olha lá, não querendo que alguns se percam. Alguns, porque o resto vai se perder tudo. Senão que todos venham arrepender-se. Todos não estão nem aí com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Principalmente agora com a filosofia Karl Marx. Isto é, com o socialismo comunista estabelecido no mundo. Ninguém quer saber do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu amigo. Você só vai saber disso daqui a algum tempo. Estou preparando uma grande matéria para vocês, aí vocês vão entender. De maneira nenhuma as pessoas querem saber de Deus. Deus hoje é um lixo. Jesus é um lixo. Jesus é um lixo. O que eu sou? Um lixinho. Sou pior. Mas olha o que diz o verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ué, bateu lá com Oséias. Ladrão de noite.
Por que de noite, pastor? Noite é porque o homem está dormindo no seu entendimento. Ele está dormindo no pecado, na iniquidade, na transgressão, no escárnio, na injúria, nas blasfêmias, na mentira. Ele está dormindo no aborrecimento, no perjúrio. Ele está dormindo na falsidade, na mentira. Ele não quer nem saber da verdade. Então ele está dormindo, ele está morto já. Porque este sono que faz a pessoa dormir é o sono da morte espiritual. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha a coisa tremenda. No qual, olha aí, os céus, imagina os pássaros. Os céus passarão com grandes estrondos. Olha a coisa tremenda. E os elementos, as estrelas dos céus, ardendo se desfarão. Olha que coisa tremenda. Vê como vai bater a profecia. E a terra, a mãe terra, e as obras que há na mãe terra, que nela há, se queimarão. Rapaz do céu. Como é que fica o mar? Como é que ficam os peixes? Para pensar tudo isso fervendo eternamente, meus amigos. Não, só para. Digamos que você não creia na palavra, evidentemente não crê em mim, mas para pensar que este mundo é o quê? Um Hã? Que comando é? Um caos? Não, é um caldeirão. Imagina esse caldeirão fervendo eternamente como um lago de fogo e enxofre. Pastor, meu Deus, mas ninguém prega isso. Vou fazer o quê, meu querido? Vou fazer o quê? Eu estou pregando, vem comigo. Sai dessa. Vem para o conhecimento. Aqui, ó. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, e as obras mais lindas, belas que sejam, esses grandes monumentos, esses grandes prédios, essas grandes estruturas feitas debaixo da terra com medo da bomba atômica. Como é que chama isso? Bunkers, meu amigo. Tudo se desfarão. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Que coisa tremenda. Agora veja a coisa interessante, verso 11. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, aqui é que está o mistério. Que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? Eu vou dar uma pausa aqui. Vocês sabem o que é santo trato e piedade? Não sabe? Trato vem de fineza, educação. Trato vem de mansidão, temperança. Trato vem de zelo, cuidado. Responsabilidade, dedicação, trato. E a piedade, pastor? Piedade é respeito a Deus, é temor de Deus, é respeito aos homens. É respeitar os homens, não importando o que eles estão fazendo de errado. É o meu caso. Eu não me importo. Eu não mestro, eu não julgo, eu não condeno, eu não blasfemo. Eu só digo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, os homens estão fazendo assim, estão fazendo assado. Mas eu não me intrometo. Eu não me intrometo em negócios alheios, porque está escrito. Então, a piedade, meus irmãos, é o amor da verdade, o amor do que é justo, reto, digno, verdadeiro, honesto. Ser piedoso é não enganar, não infringir. Ser piedoso é não medir, não julgar, não carregar raiz de amargura. Ser piedoso, que vem da piedade, é não sentir rancor, raiva, indignação de ninguém. Que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Olha que coisa tremenda. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus? Então você está se apressando? Você está correndo para se acertar com Deus? Purificar sua alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida? Você está correndo para aprender a amar os irmãos, zelar dos irmãos, com um coração puro? Você está se apressando para deixar de ser um adúltero,
Vou te mostrar qual é o adultério. Você está se preparando para se livrar dos aborrecimentos desse mundo, para viver uma vida de pureza, ardentemente, amando os irmãos com o coração puro? Você está preocupado em conservar-se a si mesmo na fé, edificando-vos a vós mesmo na vossa santíssima fé? Porque você sabe que o dia do Senhor está chegando. Mas pastor, e se Deus demorar 100 anos? Meu amigo, mas Ele está chegando para você. Ele está vindo ao seu encontro. Ele está vindo buscar você. Quando, pastor? Quando você fechar os olhos. Na mão de quem está a sua vida? Na dele ou do maligno? Sua vida está na mão de Jesus ou na mão de Satanás? Você está na vida ou está na morte? Você está na obediência ou na desobediência? Você está na justiça ou na injustiça? Você está na verdade ou na mentira? E agora? Então não importa o tempo que ele vai chegar. O importante é você estar nas mãos dele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Casa espiritual, é o ventre espiritual. E ceiarei com ele ceia comigo. Neste momento, não sou eu que estou batendo na sua porta. É Jesus que está batendo.